Neste vídeo vamos sair eventualmente um pouco daquilo que é o Blade Layouts, ok? A criação de master pages, etc. Mas vamos falar numa componente do Blade que de certa forma também está relacionada, que é a possibilidade de utilizarmos o mesmo mecanismo que existe no PHP, que é o include, que nos vai permitir injetar código dentro de uma view. Este vai ser provavelmente um vídeo com conteúdo que não é muito estranho para quem já usa PHP e será de fácil compreensão. Aliás, como podem ver, a esmagadora maioria dos conteúdos relacionados com Laravel não são tão complexos quanto parecem à primeira vista. Bom, de facto o que nós podemos ter é o seguinte: nós podemos ter views, que nós interpretamos como sendo diferentes componentes de uma página web, ok? Ou uma página web por completo. E, se bem se recordam, no PHP existe a instrução include e required, etc., que nos permite, a determinada altura do nosso script, injetar código que existe em outro ficheiro. Dentro do Blade Template Engine também é dada essa possibilidade e aqui com mais um add-on, vamos lhe chamar assim, e que eu vou exemplificar aqui na prática. Vamos imaginar aqui que nas nossas views, portanto nos resources views, nós íamos criar aqui uma página absolutamente normal, ok? Que depois iremos chamar com uma route. Vamos dar aqui um ficheiro, o nome do ficheiro, por exemplo, pode ser apresentação.blade.php, ok? E nesta apresentação nós iríamos ter eventualmente aqui um título, neste caso vamos colocar aqui include, ok? Depois iríamos ter aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um div, e vamos colocar aqui, este é o texto da primeira secção, e vamos colocar aqui embaixo um div, este é o texto da última secção. Ora, o que nós podemos colocar aqui no meio é a injeção de uma porção de outra view, neste caso de uma view adicional. Okay? E essa view não tem forçosamente que ser com a extensão blade.php, pode ser uma extensão PHP. Vamos fazer aqui a experiência, ok? Então para isso o que nós vamos aqui fazer é o seguinte: eu vou colocar aqui um comentário, só para dizer include, ok? Então o include é exatamente desta forma, nós escrevemos inc, ok? Se tivermos aquele sistema de snippets ativo e se pressionarmos Ctrl espaço ou se aparecer, temos aqui duas possibilidades de utilização. Nós vamos explorar primeiro esta primeira e vamos eliminar os segundos parâmetros. Toda esta questão relacionada com estes segundos parâmetros, eu vou voltar aqui a colocar, significa que nós, na expressão include, teremos que passar o nome da view que queremos incluir dentro do nosso script, mas podemos passar adicionalmente informação, isto é, variáveis, ok? Muito à semelhança daquilo que acontece com as routes, ok? Ou neste caso, com as views especificamente, quando nós fazemos o return view e depois podemos passar um array de informações através da instrução compact ou desta forma, ok? Ora, o que interessa aqui saber é o seguinte: tanto nos includes, e isto é um pequeno à parte, como nos components, nós temos a possibilidade de criar components que têm um nome e que depois têm um segundo parâmetro que é algo deste género, ok? Isto é, passarmos informação adicional para os componentes. Nós ainda não vamos falar sobre esta matéria porque depois na prática iremos com certeza ter a possibilidade de a explorar. Vamos ficar pelo mais básico para percebermos o conceito e depois tudo o que são pormenores nós eventualmente iremos com certeza falar sobre eles mais adiante. Então neste caso, o que nós vamos colocar aqui dentro do include é o nome do ficheiro que nós vamos incluir dentro deste nosso fluxo. Ora, para isso, obviamente, nós temos que criar aqui um ficheiro. Eu posso criá-lo, por exemplo, dentro de uma pasta inc. Não é necessário, mas posso criá-lo aqui. E então posso colocar aqui, por exemplo, dados.php. Okay? Neste ficheiro dados.php, o que eu vou ter é PHP puro. Portanto, eu vou ter aqui não código Blade, mas PHP puro. Okay? Ou, pura e simplesmente, HTML. Se eu tentar colocar aqui, vamos tentar colocar aqui por exemplo, um parágrafo. Ok, vamos colocar aqui um parágrafo, texto dentro de dados. Vamos verificar se isto funciona, está guardado. Aqui temos o include. Ora, o que é que vamos colocar aqui dentro? O nome de view,
que neste caso será dados.php. Mas uma vez que está dentro da pasta inc, nós temos que colocar inc.dados. Okay? Não temos que colocar, como já sabem, as extensões, porque automaticamente o sistema vai reconhecê-las. Vamos verificar se isto aqui funciona. Para isso, vamos criar aqui ainda uma route, porque não temos. Okay? Então aqui vamos colocar uma route para o fecheiro apresentação .blade.php, mas neste caso route get apresentação, ou então vamos colocar aqui show, é mais fácil, function, vamos colocar aqui por baixo return view e agora sim apresentação. Isto para nós continuarmos aqui a perceber cada vez melhor que o nome que nós atribuímos à route não tem que estar especificamente identificado com a view que vai ser apresentada, ok? Este é o nome mais simples até. Então vamos aqui guardar tudo isto e vamos colocar aqui /show, ok? Como podem verificar, o que aconteceu aqui foi, primeiro, a apresentação deste código. Eu vou aqui chegar para o lado para podermos analisar o código. Portanto, vamos aqui regressar ao web, ok? O que nós temos aqui então, eu vou colocar assim desta forma, temos aqui o include, que é o título, temos o div, que é o texto da primeira secção, isto é um conteúdo que faz parte da própria view principal, vamos lhe chamar assim. Depois aparece o include dados, e nos dados nós temos texto dentro de dados, que é isto que aparece aqui. Depois, finalmente, temos aqui o texto da última secção. Ok, muito bem. Feito isto, fizemos este teste, obviamente que nós podemos colocar aqui, em vez de dados.php, colocar dados.blade.php e utilizar código blade dentro desta view, e portanto o include continua a funcionar normalmente. O que vai ser interessante no caso do include é que nós podemos criar ciclos, e eu não vou estar aqui a perder muito tempo com isso, podemos criar ciclos em que o include está sistematicamente a ser apresentado. Okay? E nesta circunstância, se eu aqui regressar, reparem o que é que acontece. Acontece isto. Bom, isto é extremamente interessante. Porquê? Porque nós podemos utilizar dentro do include, ou dentro da view que nós carregamos, as variáveis que são criadas aqui na nossa apresentação. E, portanto, se nós tivermos aqui, por exemplo, um array de dados, okay, nós podemos usá-los aqui para apresentar, e se quisermos usar sempre o mesmo tipo de formatação. Vamos então tentar fazer aqui uma pequena exemplificação. Eu vou aqui eliminar estes fecheiros, eu vou deixar ficar aqui a apresentação. Vamos, no entanto, eliminar aqui os dados. Ou então vamos renomear os dados. Vamos lhe chamar linha dados.blade.php. Okay? Então passamos a ter aqui uma subview, onde nós vamos apenas colocar o mecanismo de apresentação do nosso nome. E o que nós vamos colocar aqui é, então, um sistema em que vamos colocar aqui um array. Okay? E para isso, como nós não podemos definir as variáveis diretamente aqui no Blade, nós teremos que utilizar a diretiva PHP. Então, neste caso, vamos colocar aqui PHP. Okay? Dentro desta diretiva, ok, vamos apagar aqui o sinal, nós vamos colocar aqui a definição dos nossos dados. Portanto, vamos colocar aqui dados, ou se quiserem, nomes, é igual, e agora podemos colocar aqui vários nomes, ok? Vamos colocar aqui João, vamos colocar Manuel e vamos colocar a Maria. Okay? Nomes tipicamente portugueses. Ok, temos aqui esta informação. A partir do momento em que ela aqui está, sempre que utilizarmos o include, esta informação está disponível. Ok? Então, vamos verificar aqui o seguinte. O que é que nós podemos fazer aqui para que a informação seja apresentada como deve ser? Vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, nome, strong. Vamos fechar aqui o strong e vamos fechar aqui o parágrafo. E agora aqui no meio o que nós vamos fazer é colocar, neste caso, código blade, ok? Porque temos ali a extensão blade para apresentar o valor da variável que nós queremos, ok? Neste caso poderíamos ter aqui nome de 0. Vamos testar para ver se isto funciona, ok? Portanto, nós vamos ter aqui os nomes, vamos fazer aqui include. Vamos abrir aqui o espaço, vamos colocar aqui linha, ou melhor, inc.linha dados
E já está. Ok, não é preciso ponto e vírgula. Vamos aqui testar para ver se está a funcionar. Ok, e temos aqui um erro. Ele diz que há uma variável não definida nome. Bom, esta variável que ele diz aqui que está não definida é dentro daqui dos dados, ok? E ele diz-me que não existe, porque eu coloquei nome e não coloquei nomes. Vamos testar novamente e cá está. Ele apresenta-me então o nome, o primeiro nome da minha variável array, ok? Ora, é evidente que nós, a partir do momento em que temos esta estrutura, poderemos criar um ciclo de apresentação. Por exemplo, um for each, ok? Então vamos tentar fazer aqui um ciclo. Ok, vamos colocar aqui um comentário. Vamos colocar aqui, ok, ciclo de apresentação dos nomes. Okay? Então vamos colocar aqui um ciclo for each, ok? Por cada utilizador, etc, etc. Vamos então utilizar aqui o for each. Vamos então testar assim, for. E cá está o for each para Blade, ok? Ele cria então aqui uma estrutura que nos permite identificar aqui qual é o array que nós queremos utilizar, neste caso será nomes, como sendo um nome, e a expressão aqui, em vez de colocarmos aqui a apresentação da linha dentro do Blade, nós vamos utilizar o include para passar para aqui o nome, ok? Que é esta variável que vai daqui. Então nós vamos fazer aqui o include inc, ponto, e depois linha dados. Ok? Vamos testar então o que é que aqui está a ser feito. Vamos verificar se aqui aparece. E cá estão então os dados a ser apresentados. O nome, João, nome Manuel e nome Maria. Ora, isto significa o quê? Que nós podemos, de uma forma extremamente hábil e ágil também, preocupar-nos numa primeira instância na forma como o aspecto visual da apresentação da linha dos dados pode ser criado. Okay? Nós podemos ter aqui dentro apenas a estrutura de um div, utilizando Bootstrap, etc., onde nós estruturamos a forma e as cores, etc., como vai aparecer cada uma das linhas da nossa informação, e depois, na página principal, nós podemos utilizar então este mecanismo de iteração, ok? Não é de interação, mas de iteração, isto é, de passagem por cada um dos registros, para depois utilizar o include para os apresentar. Quero chamar a atenção para o seguinte: nós vimos ali, quando colocamos aqui inc e pressionamos o Ctrl Space, que aparece inc e inc if. O inc if é uma estrutura do Blade que nos permite incluir, mas incluir com segurança, porque reparem o que é que acontece se eu alterar o nome daqui da minha linha de dados para uma coisinha, vou alterar aqui simplesmente para linha dados X, ok? Significa isto que a minha view passou a ter um nome diferente. O que acontece aqui é que este include passa a ser inválido. No entanto, se eu deixar ficar o código desta forma, o que vai acontecer é que vamos ter aqui erro. Ok? Então nós podemos utilizar um mecanismo que é o include if, ok? Vamos colocar aqui include, ok? Vamos fazer assim, é mais fácil. Include if, ok? Tem aqui o i capitalizado, ok? Portanto em capital. E o que é que vai acontecer neste caso? Ele só vai incluir a view se ela existir. Se ela não existir, não aparece o erro. Então vamos colocar aqui o include if e reparem, neste momento o que vai acontecer, espero eu, é que o include não aparece. E portanto não aparece, mas também não há erro. Ok? E portanto, obviamente que aqui é uma preocupação que o desenvolvedor, o programador tem que ter. Não faria sentido estar a incluir um fecheiro que não existisse, mas por algum motivo poderemos ter necessidade de utilizar esta estrutura e ela aqui está, muito simples de utilizar. Nós iremos com certeza ter oportunidades de aprofundar muito mais este tipo de escrita de Blade. Okay? Há mais aspectos relacionados com Blade e eventualmente iremos ter ainda mais um ou dois vídeos sobre Blade, mas depois iremos passar para a área do modelo, para falarmos sobre migração, comunicação com bases de dados e Eloquent. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.